a história de Ló. Nós tratamos, a primeira mensagem foi sobre os pecados, sobre o pecado da mulher de Ló. Semana passada eu falei sobre a história de Ló. E hoje eu quero falar com vocês sobre a cidade em si, sobre a população de Sodoma. Então eu queria que você abrisse sua Bíblia em Gênesis capítulo 19. Gênesis capítulo 19, nós iremos hoje falar sobre os pecados de Sodoma, sobre essa cidade que se tornou tão conhecida pelo fato de Deus ter a destruído com fogo. Vamos lá? Gênesis capítulo 19. Eu preciso ler todo o contexto, porque muitas pessoas não estão pela primeira vez hoje aqui presentes. Então eu queria contextualizar você. Eu preciso que você entenda esse texto para você entender aquilo que eu vou falar. Capítulo 19, que vai nos dizer: ao anoitecer, os dois anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado junto ao portão da cidade. Quando viu os anjos, levantou-se e, indo ao encontro deles, prostou-se com o rosto em terra. E lhes disse: por favor, meus senhores, venham para a casa deste servo de vocês. Poderão passar a noite, lavar os pés, levantar-se de madrugada e seguir o seu caminho. Mas eles responderam: não, passaremos a noite na praça. Ló insistiu tanto que eles foram e entraram na casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães sem fermento e eles comeram. Mas antes que eles deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Eram os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram na sua casa? Traga-os aqui fora, para que abusemos deles. Então Ló foi até a porta, fechou a porta atrás de si e lhes disse: meus irmãos, peço-lhes que não cometa essa maldade. Olha aqui, tenho duas filhas virgens, e eu vou trazê-la para vocês. Faça com elas o que quiserem, porém não faça nada a estes homens, porque se acham sob a proteção do meu teto. Eles, porém, disseram: saia daí. E acrescentaram: ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. Vamos fazer com você pior que com eles. E atiraram-se contra o homem, contra Ló, e se aproximaram para arrombar a porta. Porém os homens estenderam a mão, puxaram Ló para dentro e fecharam a porta. E feriram de cegueira os que estavam do lado de fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram a procurar a porta. Pai, nesse momento eu quero mais uma vez agradecer-te pelo privilégio que temos de estarmos nesse lugar. Obrigado, Deus, pela tua graça, pela tua bondade. Obrigado, Senhor Deus, porque se não fosse as tuas misericórdias, nenhum de nós estaríamos aqui hoje. Obrigado porque o Senhor tem nos amado de uma forma tão extraordinária. O Senhor tem sido tão bondoso e tem alcançado cada um com tua graça e com teu favor. Nesta noite de hoje, fala aos nossos corações de uma forma poderosa. A minha oração, Deus, é que haja um milagre nos ouvidos de cada um. Que nesta noite a comunicação flua, que eles entendam aquilo que eu estou falando, e que haja motivações, e que haja arrependimento, e que haja assim, Senhor Deus, uma convicção acerca dos nossos pecados. Que esta palavra nos leve a nos tornarmos melhores seres humanos, melhores cristãos, para a glória do teu nome. Amém? Queridos, essa história é uma história muito conhecida por todos. A história de Ló, ela tornou-se filme, tornou-se enredo, tornou-se música. Até mesmo aqueles que não têm o hábito de ler a Bíblia já ouviram falar acerca da história de Ló. Porém, confesso a vocês que observando o texto bíblico, inclusive lendo
alguns teólogos, alguns comentaristas, eles acabam de certa forma cometendo um erro, porque eles acham que os grandes pecados que predominava em Ló, na vida, ou em Sodoma, aliás, era apenas os pecados da homossexualidade. Eu diria que a homossexualidade era os piores, era os menor dos pecados que existiam em Sodoma e Gomorra. A grande realidade é que a homossexualidade que esse texto aqui relata, nada mais era que as consequências de um coração caído. Então, esses homens não eram mal porque eram homossexuais, porque tinha a sua homossexualidade. Esses homens, eles desenvolveram a homossexualidade porque de fato eles eram malignos. Nós estamos tratando aqui de um povo que o texto bíblico vai classificá-los como literalmente malignos. Este povo era um povo totalmente desumano. Era um povo totalmente sem nenhum tipo de amor para com o próximo. Era um povo totalmente dominado por instintos totalmente malignos, por pensamentos, por ideologias, por atitudes e ações totalmente anti-Deus. Quando nós vamos ler, ou quando nós iremos estudar a história antiga, nós iremos nos deparar com um povo muito mau. Uma das séries que eu assisti e que de fato me marcou muito foi os Vikings. Quantos assistiram aqui os Vikings? A série original. É uma série muito marcante. É uma série que nem todas as pessoas têm capacidade de assistir aquela série, porque é uma série que ela é muito brutal, muito violenta. Os Vikings, quando eles invadiam as cidades ou os mosteiros católicos, eles pegavam os cristãos e eles abriam os cristãos vivos. Eles não queriam matar, eles queriam apenas se alegrar, sentir prazer na dor do outro. Eles abriam as costas dos cristãos e eles tiravam os pulmões dos cristãos, eles vivam. E para eles era algo normal. Depois daquele momento de tortura, eles prestavam um culto às divindades, aos deuses quais de fato eles serviam. Então os Vikings, eles representam um pouco essa população aqui de Sodoma. Os sodomitas aqui relatados desse texto, quando eles queriam invadir a casa de Ló, não é porque eles queriam ter prazer sexual. Não se trata de uma relação sexual. Trata-se do poder ou do prazer no fazer o outro sofrer. Quando eles dizem, tragam eles para fora porque nós queremos abusar deles, eles queriam estrupar esses homens. Eles queriam violentar esses homens. Eles queriam de fato deixar esses homens num estado de semi-mortos. Não queria apenas executar, eles queriam fazer esses homens sofrerem. Então o prazer do sodomita não era o prazer de apenas ter uma relação. Esse era um dos problemas menores dele. O problema era a falta de humanidade. O problema era a falta de amor para com o próximo. O problema era um coração totalmente caído e distanciado de Deus. Então esse de fato era o retrato dessa população sodomita. Um povo desumano, um povo sem ter nenhum tipo de empatia pelo seu próximo. Por isso é que quando o texto diz que Deus ele mandou o fogo, e o que eu entendo hoje pelo século 21, que nada mais foi que o meteoro que atingiu aquela cidade e fez com que ela se tornasse simplesmente fogo, sal. E eu entendo que de fato toda essa ira de Deus sobre esta cidade deu-se justamente por essa impiedade que existia entre eles, por essa perversidade que existia entre eles. Então nessa noite eu quero rapidamente aqui mostrar para vocês, falar sobre três problemas existentes na população de Sodoma. Três problemas existentes na população de Sodoma. E o primeiro deles é porque essa população
primeiro deles é que o pecado tornou-se comum e natural entre eles. O primeiro problema dessa população, dessa cidade, era porque o pecado tornou-se comum e popular entre eles. Se você ler no capítulo 4, no versículo 4 do capítulo 19, o texto vai dizer que estavam presentes ali na casa de Ló todos os homens daquela cidade, dentre eles novos e velhos. Quando eu leio essa narrativa do versículo 4, eu entendo que a razão que leva, dentre aquela população, os novos e os velhos, estarem clamando, dizendo: manda eles para fora, porque queremos abusar sexualmente deles, é porque de fato o pecado tinha se tornado muito comum naquela sociedade. O pecado tornou-se muito comum dentro daquela comunidade. Era natural praticar essas aberrações, esses atos animalescos. Violentar o outro tornou-se cultural. Há quem diga que existia uma cultura em Sodoma, que quando chegava um homem naquela cidade, esse homem, para entrar na cidade, tinha que ser abusado sexualmente por os habitantes daquela cidade. Mas era comum, era natural, porque infelizmente, muitas vezes, quando uma coisa começa a acontecer com muita naturalidade, com muita frequência, nós somos levados a tratar a coisa como normal, ainda que ela seja normal, ainda que seja errado, mas o muito acontecer, o muito acontecimento, por ter com muita frequência, às vezes nós somos induzidos e levados a aceitarmos e dizer: é normal, afinal de contas acontece com todos, afinal de contas acontece nas melhores famílias, afinal de contas é comum, é natural. E era justamente isso que estava acontecendo nesse contexto. Os sodomitas aqui presentes, para eles era comum, desde o novo ao velho. O texto bíblico não vai dizer que houve alguém se levantando dizendo: não vamos fazer isso, com exceção de Ló. Todos eles diziam: traga eles para fora. Nós queremos abusar, nós queremos de fato violentá-los, nós queremos maltratar, nós queremos fazer eles de fato sofrerem, porque tornou-se comum o pecado entre eles. Quando nós lemos, porventura, se você ler 1 Coríntios capítulo 5, Paulo ele vai relatar que dentro da igreja de Corinto tinha um jovem que tinha relações sexuais com a mulher de seu próprio pai. Paulo vai escrever para aquela igreja um tanto quanto indignado. Só que Paulo vai fazer um comentário dizendo o seguinte: a minha indignação, o que me deixa pasmo com vocês, não é o fato do pecado, é o fato de vocês saberem que está acontecendo esse tipo de pecado e não tomarem providência contra isso. O que me deixa pasmo é vocês aceitarem o pecado como se fosse algo normal, algo comum. Então, na igreja de Corinto, o pecado tornou-se comum, normal, porque Corinto era uma cidade onde tinha templos a deus Afrodite, um templo onde tornou-se cultural a prostituição, o sexo sem compromisso. No templo consagrado a Afrodite, você ia para o culto a Afrodite, e lá você tinha relações sexuais com homem, com mulher. A cultura do culto era regrada à imoralidade sexual. Era isso muito comum acontecer nos dias em Corinto. Razão é essa que faz com que a igreja dissesse: é natural, é comum, afinal todo mundo faz. Era justamente esse o conceito impregnado que estava acontecendo em Sodoma. Era comum, era natural. Por isso é que o versículo 4 diz que todos, moços e velhos, estavam clamando, dizendo: nós queremos violentar esses homens que estão na tua casa, Ló. E qual é o problema disso, pastor? O problema é que no século 21, qual nós estamos inseridos, nós corremos esse mesmo risco. O risco de normalizar o que é errado, o risco de aceitar porque afinal de contas todo mundo faz, o risco de contentar-se, de realmente dizer: não, é comum, é natural, é normal,
aquilo que a Bíblia classifica como anormal, aquilo que a Bíblia classifica como errado. Infelizmente, na nossa cultura hoje, as pessoas estão tornando coisas abomináveis como comum, como natural. Eu soube esses dias que tem uma pessoa aqui em Santa Cruz, tem várias, mas essa fez questão de publicar. Essa é uma pessoa bem conhecida na cidade, e ele colocou nos seus status que vive um relacionamento aberto com sua esposa. Ou seja, para ele é natural a esposa dizer: filho, hoje à noite eu quero transar com outro homem. E ele dizer: tá bom, minha querida, você me comunicou, então pode ir transar com outro homem. A mesma coisa é aquele cara de: minha filha, hoje eu quero transar com outra mulher. Já que você me comunicou, você pode ir. E eles colocaram no status lá, relacionamento aberto e tal. E uma pessoa amiga desse rapaz disse: meu irmão, como é que você aceita sua mulher sair com outro homem? E esse cara disse: para mim é normal, apimenta a nossa relação, deixa mais interessante. Você já pensou no cúmulo do absurdo que é isso? Mas infelizmente muitos de vocês que estão aqui, eu não vou dizer muito, mas há entre nós pessoas aqui que acham que isso é normal. Eu digo isso baseado em dados. Há infelizmente uma porcentagem, qualquer que seja a sociedade e grupo hoje, aonde o anormal tornou-se normal. Há pessoas aqui nessa noite que dizem: não, para mim é normal. Olha, deixa eu te falar uma coisa, eu já falei isso aqui. O que faz uma coisa se tornar errada não é o teu conceito acerca da coisa, é o que Deus fala acerca disso. Não é porque o homem lá libera a mulher dele, e já que ele libera, então não tem nada errado. O que determina que é errado é porque Deus diz que é errado. A relação entre um casal, ela tem que ser, me ajuda a palavrinha agora, monogâmica. A minha esposa é para mim, e eu para o meu esposo, e ponto final. Pastor, disso é infelizmente doutrina de Satanás, mas tornou-se comum, porque vivemos os tempos de Sodoma e de Gomorra. Vivemos o tempo onde o anormal tornou-se normal. Vivemos o tempo onde é natural a menina de 15 anos levar o namorado para casa e o pai deixar ela ir para dentro do quarto transar com o namorado dentro de casa. E se você questionar esse pai, ele vai dizer: não, é melhor ela fazer isso aqui dentro de casa do que fazer lá fora. Infelizmente vivemos um tempo onde as ordens foram invertidas, os valores foram invertidos. Um tempo onde os pais dão a chave para a filha transar dentro de casa. Um tempo onde há uma inversão de valores, infelizmente, aonde o que é errado, o que é pecado tornou-se normal, porque afinal de contas acontece com muita frequência. Mas nós precisamos entendermos quem somos. E nós precisamos entender que o que vai nos direcionar, o que vai de fato nos reger, não é o que o mundo institula ou coloca como certo e errado, mas é de fato a palavra de Deus. Por isso é que Paulo, escrevendo em Romanos capítulo 12, ele vai dizer: não vos conformeis com este século, não vos amoldeis a esta era. E olhe que Paulo escreve isso no século I, aos romanos da época, aos irmãos que estavam em Roma, dizendo: irmãos, não vos conformeis com esta era, não vos amoldeis dentro do padrão deste mundo, porque o padrão deste mundo não é a forma que Deus criou para vocês. Tiago, escrevendo no capítulo 4, versículo 4, Tiago vai dizer: infiéis, não compreendeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Primeira epístola de João, capítulo 2, verso 15, ele vai dizer: aquele que se torna amigo do mundo torna-se inimigo de Deus, porque tudo que há no mundo há prazeres da carne, e esses prazeres, infelizmente, militam contra Deus. Então nós temos que entender que nos dias atuais, o problema de Sodoma era porque o pecado tornou-se normal, comum, natural. Todo mundo faz. O fato de todo mundo fazer não quer dizer que é certo. Recentemente eu vi um videozinho que fizeram do São João de Caruaru, e mostrando a quantidade de homens com homens. Eu não estou falando aqui apenas, eu entendo que para mim a questão da homossexualidade
tanto o homossexual como o marido que trai a esposa, se não se arrependerem, vão ambos para o inferno. Então o problema aqui não é com a homossexualidade, o pecado é com os problemas da sexualidade. Qualquer prática que seja fora do estabelecido por Deus terá suas punições. Eu estava esse dia sentado na mesa com um pastor e a gente entrou nessa questão sobre como a questão da homossexualidade. Eu falei, meu irmão, para mim não tem problema nenhum. Eu trato tanto um como o outro da mesma forma. Tanto o hétero que trai, se não se arrepender vai para o inferno, como o outro que esteja tendo uma relação que seja contrária à vontade de Deus. Então não é a questão de hétero ou ser gay, é uma questão de imoralidade. É uma questão que vai contra a palavra de Deus. Eu disse para mim, eu não tenho dificuldade nenhuma em tratar essas pessoas, falar com essas pessoas e orientar essas pessoas. O problema é que, de fato, eu concordo que foi criado um preconceito onde o pecado e o pecadão. Se o cara é adúltero, é pecadinho. Se é gay, é pecadão. Não. É pecado de sexualidade. E ambos precisam rever seus conceitos nesse sistema. E ambos precisam olhar para dentro disso e dizer, cara, Deus me criou para essas condições, para eu desenvolver a minha sexualidade desta forma. Mas, avançando aqui, esse era um dos problemas de Sodoma. Era o problema de, infelizmente, fazer muito natural, se tornar natural aquilo que infelizmente era errado. Segundo problema, eles se tornaram desafeiçoados para com o seu próximo. Segundo problema dessa sociedade de Sodoma foi que eles se tornaram desafeiçoados para com o seu próximo. Se você ler o versículo 9, quando eles estão querendo invadir, Ló diz, meus irmãos, não faça isso. Eu tenho 2 filhas virgens e vou entregar ela a vocês, e vocês fazem com ela o que vocês quiserem. Eles disseram, olha, nós iremos fazer contigo pior do que aquilo que nós iremos fazer com ele. Sabe o que ele estava dizendo? Nós iremos violentar esses homens, nós iremos te violentar e violentar tuas filhas também. Mas por que eu classifico que eles se tornaram desafeiçoados para com o seu próximo? Porque Ló era alguém que habitava entre eles. Mais que isso, Ló era um juiz entre eles. Ló tinha uma condição de irmandade entre eles. Por isso é que Ló diz, meus irmãos. O termo irmãos traz a ideia de relacionamento entre eles. Mas a partir do momento que eles foram contrariados, e entendo o que eu vou dizer agora, a partir do momento que Ló diz, meus irmãos, não faça isso, eles dizem, nós iremos fazer contigo também. O que é que eu entendo com isso? Infelizmente existia em Sodoma uma geração de homens malignos, maus, que não aceitava o contrário, que não aceitava orientações contrárias às suas inclinações carnais. Homens que infelizmente, quando eram orientados a deixarem o pecado, eles se inclinavam e se enchiam e ficavam possessos pelo mal, porque não aceitava o contraditório, porque não estavam aptos a ouvir uma repreensão. Essa geração de Sodoma era uma geração que não ouvia o contraditório, era uma geração que não estava apta a ouvir conselhos, não estava aptas a ouvir repreensões. Se forem repreendidos, eu te mato. Se você me repreender, eu faço pior com você. Se você apontar o dedo para mim, eu vou arrancar o teu dedo. Essa era essa geração. Uma geração insubordinada, uma geração que não estava sujeita a ouvir um conselho de melhoria para o seu crescimento. E por esta razão Deus trouxe destruição sobre esta nação, sobre este povo, sobre essa sociedade. Porque infelizmente eram o que Paulo vai escrever a os irmãos em 1 Timóteo. Paulo vai dizer que nos últimos dias os homens serão arrogantes, amantes de si mesmos, vaidosos, que não terão capacidades de ouvir, e por essa razão procurarão mestres que falem aquilo que eles querem ouvir. Estamos vivendo um tempo onde, se eu como pastor
falar para vocês de um pecado aqui biblicamente, a pessoa diz para aquela igreja: não vou mais. Estamos vivendo um tempo que, se eu aconselhar no WhatsApp o outro, dizer: meu irmão, cuidado com essa foto no WhatsApp, o cara diz: pastor, eu sou bonito, e daí? É uma geração que não aceita repreensão. É uma geração que não aceita ser cuidado. Porque quando um pastor diz: minha irmã, cuidado com a foto, nada mais é aquele zelo do pastor pela vida da irmã. Quando um pastor diz: meu irmão, cuidado com quem você está andando, nada mais é que um zelo do pastor por a vida daquela pessoa. Mas uma geração, infelizmente, de sodomitas, é uma geração que não está apta a ouvir o contraditório. É uma geração que não aceita, infelizmente, ser orientado por Deus. E por ser, infelizmente, por não ter essa capacidade de ouvir as orientações, caminham a passos largos para o inferno. Mas o meu coração e a minha oração é que Deus arranque do meio de sua igreja esse espírito insubmisso, mas que Deus traga sobre sua igreja um espírito de submissão, de pessoas que queiram ser pastoreadas, de pessoas que queiram ser observadas. Você não sabe o quanto é bom ter um pastor que, quando você errar, ele diga: minha irmã, não faça isso não, meu irmão, não vá por esse caminho não. Porque nós somos tendenciosos a errarmos, a falharmos. Eu tenho pastores, e quando um pastor me orienta, eu dou marcha ré. Há 2 anos atrás eu queria fazer algo, e eu comentei com o pastor André, e ele me disse: Paulinho, não faça isso agora não. E eu queria fazer, mas eu ouvi a orientação do meu pastor, porque ele está na minha frente, ele já passou por caminhos que eu ainda não passei, e simplesmente eu retornei. Mas pessoas insubmissas, gerações dominadas por esse espírito de Sodoma, são pessoas que não ouvem ninguém. Se a palavra for contrário àquilo que nós cremos ou pensamos ou estamos praticando, eu não volto mais naquela igreja. Eu vou procurar outra igreja que fale aquilo que eu quero ouvir. Eu vou procurar um pastor que seja menos pegajoso, menos chato. Essa é a geração de Sodoma. É uma geração que procura líderes que falem aquilo que eles querem ouvir, que massageiam o seu ego. Nós não temos preconceito com ninguém aqui nessa igreja. Eu dou gabinete a meninos homossexuais, mas são meninos crentes, que dizem: pastor, nessa área eu tenho um problema, mas eu não vou me entregar aos meus prazeres. E vive, eu digo sem medo de errar e pecar, vive uma vida com Deus, mesmo tendo inclinações homossexual. Vive uma vida com Deus, porque não se entrega, e nem tão pouco acha isso como normal. Lutam. Uma vez eu estava na mesa com uma menina, e falando sobre essa questão, e ela disse: pastor, e se eu não for feliz? Eu disse: cristianismo não se trata de felicidade, se trata de renúncia. Você acha que quem está na África agora, ou quem na Coreia do Sul, do Norte, sentenciado à morte, está feliz? Jesus na cruz estava feliz? Não é sobre felicidade plena, é sobre entender a vontade de Deus para a nossa vida e cumprir cabalmente, ponto. É renunciar a si mesmo e ponto. A máxima do cristianismo é isso, mas nem todos aceitam, porque esse é o tempo onde as pessoas querem ouvir aquilo que lhe é confortável aos seus próprios ouvidos. Mas o meu propósito como pastor não é fazer com que essa igreja se torne a igreja mais cheia de Santa Cruz, não. O meu propósito como pastor é fazer com que essa igreja se torne a igreja crente de Santa Cruz. Que você, enquanto adolescente, enquanto jovem, enquanto homem, enquanto mulher, enquanto velho, aonde você chegar, quem olhar para você veja Jesus em você, independentemente da estética do teu corpo, mas que quando você abre a boca, encontre em você os frutos dignos de um verdadeiro cristão. Porque também foi-se embora o tempo, aonde a estética era santa, mas por dentro estava totalmente podre. O mundo hoje, ele não quer ver mais sepulcros caiados. O mundo hoje, ele quer encontrar cristãos
Não importa se usa brinco, não importa se tem tatuagem, não importa se o cabelo é branco, amarelo, não importa. Mas que quando for colocado diante do pecado, diga: nesse prato não toco, porque eu sou santo e pertenço ao meu Senhor. A marca de um cristão não é o seu físico, mas é sim o que está dentro do seu coração. É uma vida santa e regrada e voltada para Deus. Próximo. Terceiro problema dessa geração, dessa sociedade, é que eles se tornaram desafeiçoados para com o Senhor. Veja o versículo número 11. Vai dizer: e feriram de cegueira os que estavam ao lado de fora, desde o menor até o maior. Preste atenção agora na segunda parte do versículo. De modo que se cansaram à procura da porta. O que esse texto quer dizer? Os anjos, eles ferem aquele povo com cegueira e ficaram cegos. Mas mesmo cego, eles não pararam de procurar a porta da casa de Ló para poder entrar. E cegos, tentar fazer alguma coisa errada. Mesmo feridos por Deus, atingidos por Deus, eles não caíram, não reveram os seus conceitos, não pararam. Mas mesmo Deus ferindo eles, eles ficaram procurando, eles se cansaram procurando a porta. Era uma geração que infelizmente não tem nenhuma sensibilidade a Deus. São totalmente desafeiçoados, totalmente distantes, alheios com relação ao conhecimento de Deus. Uma geração totalmente perversa, que mesmo Deus ferindo, mesmo Deus tratando, mas não tem jeito. Não se arrepende dos seus pecados, não se converte dos seus erros. Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte daquele que está fora da sua vontade. Deus não tem prazer. A vontade de Deus é que todos se arrependam e assim chegue ao pleno conhecimento da graça. Essa é a vontade de Deus. Cidade de Nínive, profeta Jonas. Os ninivitas eram um povo semelhante a esses, um povo mau. Os ninivitas pegavam seus inimigos e eles tiravam o couro, o cara estando vivo. Não pode morrer não, porque é para sentir a dor. Tirava o couro do cara vivo. Aí ele pegava o couro do cara e colocava na parede como troféu. Sabe qual era a vanglória do ninivita? Era você chegar na cidade deles e dizer: deixa eu te mostrar a minha coleção de troféus. Ó, esse aqui é o couro de fulano de tal. Esse aqui é o couro de fulano de tal. Esse cara gritou tanto quando eu tirei o couro dele. Ó, esse aqui é o rei fulano. Ele se gloriava na maldade que eles praticavam. Um povo perverso. E Deus diz: Jonas vai lá e diz que eu vou destruir tudo, vou acabar com todos. E o profeta Jonas chega lá e diz: arrependei-vos dos vossos pecados, senão o Senhor virá contra vocês e vão destruir todos vocês. A palavra do profeta entrou no coração daquele povo. E aquele povo perverso arrepende-se dos seus pecados. E eles começam agora a dizer: não, que Deus não tenha misericórdia de nós. E aquele povo ímpio começa a jejuar, começa a clamar, a dizer: Senhor, tenha misericórdia dos nossos pecados. E Deus salva todos os ninivitas. Mas por que Deus não salvou essa geração de Sodoma? Porque era uma geração que infelizmente não tinha empatia com Deus. Deus vai lá, fere eles, em vez deles pararem e dizerem: nós fomos feridos por conta dos nossos pecados. O texto diz que eles não paravam de procurar a porta para praticar o pecado. E assim são muitos que infelizmente Deus tem tratado, Deus tem ferido, Deus tem chamado a atenção para ver se a pessoa se liga. Mas mesmo Deus tratando, mesmo Deus ferindo, mesmo Deus tirando,
todo o contexto, tudo aquilo que sustenta a pessoa. Deus deixa ela numa zona totalmente de instabilidade, para ver se ela percebe e corre para Deus. Não, mas mesmo assim, há pessoas que, por mais que Deus trate, por mais que Deus mostre, ó, eu estou tratando, eu estou ferindo aqui para você acordar, você voltar para mim. Existem pessoas que, mesmo Deus fazendo isso, elas não param de procurar o que é errado. É uma geração que infelizmente inclinaram os seus corações não para Deus, mas para o pecado deste mundo. Eu quero concluir esse momento dizendo: essa geração foi meu cabelo está assanhado não, né? Jeff não está aqui para mostrar a coisinha. Essa é uma geração que foi destruída porque infelizmente não se arrependeram de seus pecados. Que nós não sejamos essa geração, porque a Bíblia diz que nos últimos dias seria igual a Sodoma e Gomorra. Os últimos dias seria idêntico a essa geração, a essa sociedade. Mas a minha oração nesta noite é que o Espírito de Deus nos leve a entendermos que nós não queremos ser destruídos, nós não queremos ser afastados de Deus, nós queremos sim ser descendentes da geração de Abraão. Nós queremos ser aqueles que dizem: Senhor, o que é que o Senhor quer de mim? E Deus diz: eu quero o seu Isaac. O meu Isaac, Senhor, mas é o que eu mais amo, é o que eu tenho de mais precioso na vida, é o seu Isaac. Tá bom, Senhor, meu Isaac eu apresento diante do Senhor. Essa é a geração que Deus deseja levantar nesse tempo. Uma geração que abra mão de tudo por Deus. Eu sei que nós temos muitos amores nas nossas vidas. Abra mão dos seus amores. Abra mão dos seus ídolos. Abra mão dos seus pecados. Pecados de estimação. Pecados que nós cometemos consequentemente, constantemente. Ficamos rodeando em torno do mesmo eixo. Abra mão dos seus pecados. Porque se nós nos arrependermos dos nossos pecados, nós não seremos a geração de Sodoma destruídos, mas nós seremos a geração de Abraão, que Deus vai usar para multiplicar outros, e multiplicar outros, e multiplicar outros, e multiplicar outros. Pastor Luiz Hermínio nos disse, contou uma historinha essa semana bem interessante. Ele disse que foi tomar uma injeção porque estava com uma dor no braço. Aí ele disse que baixou a camisa para receber a injeção. Aí o enfermeiro disse: meu filho, vai ser nas nádegas. Disse que baixou um pouquinho a calça. E na hora que estava tomando a injeção começou a chorar. Aí o médico disse: ô pastor, chorando com a injeção. Ele disse: não estou chorando por conta da injeção. Eu estou chorando porque Deus está falando comigo. Deus está dizendo o seguinte: meu filho, o seu braço está doendo e sua nádega está totalmente boa, mas a nádega está recebendo a injeção para curar a parte de cima. Estou levantando no Brasil uma geração sadia que vai curar a enferma. Sabe o que eu entendo com isso? Eu quero fazer parte. Eu quero fazer parte da geração sadia. Que nós sejamos sim a geração sadia que vai levar outros a conhecer o amor de Deus. Que nós sejamos a geração que vai levar outros a se arrependerem de seus pecados. Que nós sejamos multiplicadores do amor e da graça do Pai. Porque a vida só faz sentido, o real sentido da vida é estar no centro da vontade de Deus. Eu sei que o mundo tem seus prazeres, mas nada se compara a nós sentirmos a presença de Deus. Quando você sentir a presença de Deus, você vai ficar igual Rafael ficou, igual eu fiquei. Vai ficar rindo à toa igual um louco, dizendo: mano, o que eu experimentei, o que eu senti, não dá para se comparar com nada nesse mundo. Rafael era um jovem. Vem cá, Rafael, eu gosto de tu. Vou te expor aqui, vem cá. Fazia muitos anos que eu tinha visto alguém ter a experiência com Deus como Rafael teve. E aí, brother, beleza? Rafael era um cara totalmente cético com relação a Deus.
Fernando chamava direto, ele, não, mano, vou não. Mas quando foi um dia, roubaram a moto dele, só não vou lugar, não vou dizer o lugar não, viu? Você é generoso. Diga, Fernando. Não. Roubaram a moto de Rafael, e foi um dia ruim para Rafael, e Rafael disse, cara, vou na igreja. Não creio em Deus não, mas vou lá. E ele me disse que estava aqui no culto, e ele fez uma oração. Ele disse, todo mundo sentindo Deus, senta lá, cara. Todo mundo sentindo Deus. E Rafael disse, cara, se tu existe, eu queria te sentir também. Mano, esse cara era cético. Esse cara, ele se converteu aqui na frente. E ele tornou-se o crente mais chato que eu conheci nos últimos anos. Porque dizia, tu não está entendendo não, doido. Mano, tá doido, tu não está entendendo não, meu irmão. Uma vez ele foi conversar comigo, eu disse, Rafael, controle. Ele falou, pastor não está sentindo não. Pastor está... E esse cara ficou tão maravilhado que ele disse, pastor, a questão é o seguinte, eu passei 27 anos da minha vida sem crer em Deus, e depois de 27 anos eu descobri que Ele existe, pastor. Como não está sorrindo à toa, como não está igual um louco. E ele ligava para mim, pastor, vamos orar de madrugada. Eu disse, meu irmão, eu tenho que dormir. Mas cara, como é bom você viver isso, e é isso que Deus quer fazer. Porque a palavra dele nos diz que nos últimos dias Ele derramará o seu Espírito sobre toda a carne. Sobre jovens, velhos, não importa a idade. Todos quantos quiserem, Deus está dizendo, venha, beba, se alimente. Eu sou o pão da vida, eu sou a água. Quem tem sede, vem, beba. Quem tem fome, coma. Essa é a proposta de Deus para nossas vidas. E minha oração nessa noite é que nós sejamos uma geração, não que se renda aos prazeres de Sodoma, mas uma geração que entendeu o chamado de Deus, e que vai dizer, cara, eu vou ser o crente diferente dentro da faculdade, dentro do colégio. A galera que antigamente eu fui para o São João com eles, eu vou trazer tudo para a igreja. Eu quero tudo em crentes, sentindo o que eu estou sentindo. Esse é sim o verdadeiro sentido do que é de fato ser um cristão. Se coloca em pé, eu quero orar contigo. Eu queria que você curvasse sua cabeça. Eu queria orar com você. Eu sei que essa mensagem falou com pessoas aqui nesta noite. Eu sei que essa mensagem confrontou pessoas aqui nesta noite. Mas deixa eu te falar uma coisa. Olha, Deus só corrige ao filho que Ele ama. Se Deus falou com você hoje, é porque Ele tem um grande cuidado por tua vida. Deus não quer que você se perca. Deus não quer que você ande por caminhos que não sejam os caminhos dEle. Então eu quero nesse momento convidar você, para você curvar a sua cabeça, e que nós vamos dizer, Senhor, eu não quero ser a geração de Sodoma que se perde e será destruída. Eu quero ser, Senhor Deus, a geração que vai entregar tudo no teu altar. A geração que não vai procurar os seus próprios interesses, mas que entendeu que andar contigo é uma vida de renúncia. Vamos orar? Curva sua cabeça. Eu quero te dar alguns minutos para você falar com Deus. Espírito Santo, aqui nós estamos nessa noite de hoje. Perdoa os nossos pecados. Perdoa as nossas falhas. Perdoa porque somos tão falhos. Perdoa, Deus, porque muitas vezes nós andamos segundo as nossas inclinações da nossa carne. Espírito Santo, toca nessa noite os teus filhos nesse lugar. Como o Senhor tocou em Rafael, como o Senhor tocou em mim, como o Senhor tocou em tantos quantos estão aqui nesta noite. Comece a tocar em cada coração que está aqui. Comece a tocar em cada mente que está aqui. Toda filosofia antiga,
tudo aquilo que está implantado, que não procede de ti, nós repreendemos nesse momento, Pai, de uma forma poderosa. Fala com Deus. Pede perdão pelos teus pecados. Pede perdão pelos seus pecados. Pede perdão pelos seus pecados. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Longe do santo dos santos, não sei mais viver. Uou! E se eu passar? E se eu passar pelo fogo, não temerei da tua fumaça de glória. Eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar? E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Declara: eu me rasgo. Eu me rasgo por inteiro. Faço tudo, faço tudo. Eu preciso dele. Mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei na tua fumaça de glória. Eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. E quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Coloque sua mão no coração. Coloque a tua mão direita no teu coração. Eu entendo que o coração é o lugar onde habita os nossos desejos, vontades. É um dos lugares mais escuros e obscuros, que somente Deus é capaz de mergulhar e saber o que se passa. Eu quero orar junto com você nesse momento. Eu sei que há algumas velhas práticas no teu coração. Eu sei que há alguns velhos hábitos no teu coração. Eu sei que o teu coração se inclina para determinados ídolos que não deveria se inclinar.
mas você está na presença daquele que já diz o texto, que diz a letra: os tronos caem ao chão. Nós estamos diante daquele que é santo e que é poderoso para restaurar a nossa comunhão. Então eu quero convidar você, vamos orar. Espírito Santo, aqui nós estamos nessa noite. Nós nos rendemos diante da Tua majestade. Nós nos rendemos diante da Tua grandeza. Nós nos rendemos diante da Tua magnitude. Senhor, que caia todos os ídolos diante de Ti nesta noite. Que todos os tronos sejam desfeitos diante de Ti nesta noite. Nós queremos entronizar o Senhor nos nossos corações. Senhor, eu profetizo como profeta Teu nesta noite. Essa igreja não será palco de Babilônia, nem tão pouco de Sodoma. Mas eu profetizo que essa igreja será a descendência que carregará a Tua marca nesse tempo. Espírito de Deus, que o coração dos filhos convertam a Ti, que o coração dos pais se convertam a Ti, que as nossas mentes se convertam a Ti. Senhor, toda a honra nós a Ti apresentamos nesta noite. Tu és Senhor absoluto. Seja entronizado nas mentes, seja entronizado nos corações. Recomanarabasuribicovias, recomanarabaya, Eleolocomanarabasuribikovia, recomanarabaya, Romanabia soribikovia chata ramanaya, Orobenarabio lecontonoro comanarabaya. Uou, recomanarabia so. Uou. Sori bikovia shada romanai. Deleo mamaya sori komanai. Deleo quando komanarabia sori komanarabia sonne tanto roba baya son. Romanolo unalamanabia sonne canto doro komanarabai. Lobo mamaya sori canto nolobia maya sonne canto. Romana leo babaya de ko oya we komanaya la chok leo. Wa komanai le we swale babaya sui. Ramamaya toloko mamaya soy de cho ramamaya. Uau. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Eu sei que há pessoas aqui nessa noite, segura o mesmo que estava. Eu sei que há pessoas aqui nessa noite que precisa entregar-se ao Senhor por completo. Eu queria convidar você que nessa noite entendeu, e você disse no mais profundo do seu coração: eu não quero me perder. Eu queria convidar você para eu orar por você nessa noite aqui na frente. Você que disse: eu não quero andar por caminhos que sejam os caminhos distantes do meu Senhor. Não tenha vergonha de vir aqui na frente. Tenha vergonha de voltar para casa sem sentir a presença dEle.
Vem para cá. Deus quer fazer algo novo no teu viver. Não tenha vergonha, venha para cá, venha para cá. Eu quero orar por tua vida, eu quero profetizar sobre você. Eu sei que há mais pessoas nesta noite. Você que disse: Senhor, eu não quero andar segundo os meus ídolos, segundo as minhas vontades, mas eu quero viver para ti, Jesus. Vem para cá. E nessa noite o Espírito de Deus opere de uma forma poderosa, quebrando, destronando tudo aquilo que não procede dele. Ora por eles. Quem já A igreja declara: em outro lugar não sabe viver. Amar pela glória. Quem já pisou no Santo dos Santos não sabe e onde estiver. Recamanarabasuri Bicóvia, Recamanarabasuri Cantoroma, vai. Que o orgulho humano Espírito de Deus, aqui estão teus filhos nesta noite, Pai. Diante da tua presença eles se encontram. Senhor, nós oramos por cada um, por teus filhos e filhas que aqui estão. Senhor, que o Senhor jogue por terra, que hoje seja uma noite aonde os ídolos velhos caiam diante de ti, que os corações sejam totalmente renovados nesta noite, Pai. Que as mentes sejam totalmente renovadas nesta noite. Espírito de Deus, eu profetizo mudanças de mentalidade. Eu profetizo, Deus, transformações por completo. Pai, em nome de Jesus, que nesta noite de hoje o Senhor venha destronar tudo aquilo que não é teu, todo ídolo velho, tudo que não pertence a ti. E nós profetizamos sobre os teus filhos uma nova história, um novo tempo de paixão, de dedicação. Senhor, que esses teus filhos vivam o novo diante de ti. Eu profetizo em nome de Jesus. Aleluias. Queridos, nós iremos nesse momento agora participar da nossa Santa Ceia. Pastor, quem é que pode cear? Escute, a ceia do Senhor, ela é para aqueles crentes que já foram batizados nas águas depois de adulto. A ceia não é um ritual que deve ser praticado por quem não tem conhecimento do que está fazendo. Então, se você é aqui do galpão e já foi batizado nas águas e está em comunhão com a igreja, ou se você é de outra igreja
e está em comunhão com tua igreja, você está apto a participar desse momento. Paulo vai escrever aos Coríntios, capítulo 11, verso 23. E ele vai dizer que o que ele recebeu do Senhor, ele entregou. A ceia não é uma propriedade de uma igreja. A ceia não é um ritual de uma denominação. A ceia é da igreja de Cristo. Então, se você está nos visitando e congrega em outra igreja, está em comunhão, você pode participar da ceia. E você do galpão que ainda não se batizou, aguarda. Nós vamos ter batismo no próximo mês e você participa, tá bom? Então, as pessoas que vão cear, queria chamar Jefferson para cá. Nós iremos orar nesse momento. Nós iremos orar por esses elementos. Vou pegar uma bandeja. Pai, nós estamos aqui nesse momento te apresentando esse pão de padaria, mas que nesse momento é uma representatividade do teu corpo que foi moído na cruz do Calvário por nós. Senhor, ao comermos dele, nós estaremos trazendo à memória o teu grande amor por nós, o teu sacrifício por nós. Queremos te apresentar a Deus esse cálice, esse vinho que hoje representa o teu sangue que foi derramado por nós. Senhor, ele é uma representatividade da aliança que o Senhor fez conosco, do teu amor na cruz vertido por nós. Queremos nesta noite comer do pão e beber do cálice. Queremos celebrar hoje a grande vitória que o Senhor nos deu na cruz do Calvário. Aqueles que foram cear, pode se aproximar. A palavra do Senhor vai dizer que o Senhor pegou o pão na última ceia junto com os discípulos, e Ele disse: esse é meu corpo, que é dado por vós, comei dele todos. Em seguida Ele pegou o cálice e disse: esse é o meu sangue, que é derramado por vós, bebei dele todos. Deus. Uou! Já adoramos Deus. Uou! Uou, uou, uou! Racamanarabiaçu. Uou! Declara que Ele é santo. Declara que Ele é santo. Uou! Uou!
glórias. Pai, nós queremos nessa noite agradecer por tudo que o Senhor fez nessa noite. Deus, pelos louvores, pela Tua palavra. Queremos te agradecer, Deus, pelas vidas que a Ti nesta noite se entregaram. Obrigado por tudo, Jesus. Que a graça e a paz e as doces consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja. Todos digam: que Deus te abençoe. Valeu, tamo junto.